Então, gente, bom dia, meu nome é Cauã, essa aqui é a Laura. Meu nome é Laura e hoje a gente vai entrevistar o professor aqui, Zé Maria, e ele vai contar um pouco da história dele aqui na FD, um pouco da história dele de vida também. E a gente tem aqui uma roda de conversa e ele vai estar respondendo as perguntas aqui. Então, Zé Maria, a gente queria saber um pouco da sua história, de como é que foi, como é que você escolheu a educação física e como surgiu esse sentimento para você. A história é muito curiosa, porque eu não sabia que existia um curso superior de educação física. Na década de 60, as informações eram muito restritas, e eu tive bons professores e me inspirei nesses professores. E um certo dia, entrando para a escola, quer dizer, no acesso à escola, no momento da entrada, né, no segundo ano do ensino chamado científico, que hoje é o ensino médio, um aluno, um colega meu, disse assim: olha, eu pensei em fazer educação física. Eu falei: ué, como assim? Tem um curso superior, você tem uma faculdade de educação física. Eu falei: Ele disse: então quer ser professor de educação física. Então foi nesse dia que eu decidi que eu ia fazer educação física. Então, portanto, no segundo ano. E no ano seguinte eu entrei para o vestibular, preparação, na época era na área das ciências humanas, CFCH, e então era um outro tipo de processo seletivo, e durante o ano a educação física mudou para a área da saúde, para o CCS, e aí eu tive que mudar de curso, né, para uma preparação mais específica. O processo seletivo tinha outras disciplinas, outras matérias, e aí eu entrei para a educação física. E curiosamente eu não coloquei outra opção, eu coloquei só a única opção de educação física. E meu pai sempre quis que uma família, naquela época, você tinha três desejos da família: ser engenheiro, ser médico ou ser advogado. E eu disse para meu pai que seria engenheiro, né? E ele acreditou. Quando veio o resultado do vestibular, ele perguntou: e aí, passou? Eu falei: pai, passei sim. Só que não fui para a primeira opção, foi para a segunda. Coitado, ele não sabia que as opções eram de áreas diferentes. Ele acreditou e ele perguntou: você ainda vai fazer engenharia um dia? Eu falei: claro que vou. Bom, nunca fiz. Então essa foi a minha história, um tanto quanto engraçada, né? E aqui estou eu. E foi a única opção, né? Na época não tínhamos tantas alternativas de cursos superiores. Tínhamos aqui, acho que Volta Redonda e mais uma outra que eu não me recordo. Não tinha UERJ, não tinha Rural, enfim, Castelo Branco, e tudo isso veio depois. Então eram poucas as opções para você fazer educação física. E assim, como é que você já falou, tal, explicou por quê? E como que a educação física, tipo assim, entrou na sua vida? Você começou desde pequeno a praticar? Como é que foi mais ou menos? Não, eu queria muito fazer judô, mas meu pai não me colocava no judô. Ele tinha uma concepção de vida um pouco diferente e eu fiquei muito frustrado por conta disso. Sempre fui uma pessoa muito ativa, brincava na rua, jogava bola, corria, e como eu disse, tive com os professores de educação física, e esse professor, chamado Nilson, no ginásio estadual Salvador Pinto, ele me colocava para fazer atividades, né, ser o chamado guia, né, na hora da atividade física, na hora da calistenia, né, e eu me identifiquei, né. Por outro lado, sempre fui muito ativo e sempre gostei muito das atividades ao ar livre, então a educação física veio a contribuir, né, para essa minha concepção de vida, né. Foi mais nesse sentido. Tudo que eu vinha praticar depois, corrida, né, veio a acontecer dentro da educação física. Eu lembro que uma vez eu fiquei encantado, que lá perto onde eu morava, na Praça Seca, um amigo meu montou uma rede de voleibol e eu joguei voleibol pela primeira vez ali, talvez uma meia hora, depois nunca mais. Então, assim, minha vida com educação física, assim, nós tínhamos um time de futsal, o futebol de salão, que era chamado dessa forma. Eu era goleiro, por sinal, excepcional goleiro, e tínhamos um time que chamado dali da rua, né? E nós tínhamos jogos contra outros times, né? Tinha aquele desafio, né? Da rua tal contra a rua tal, entre bairros e tal. E eu sempre participei muito no futebol de salão, né? Fora isso, não tive nenhuma ligação com o esporte nenhum.
E sobre esse interesse pelo atletismo, ele surgiu durante a graduação ou pós-graduação? Como é que foi? Então, o interesse pelo atletismo, ele surgiu aqui, na Escola de Educação Física, durante a graduação. Professores que eu tive foram excepcionais e eu comecei a me dedicar, porque já corri, gostava de correr. E eu, então, durante a graduação, eu me destacava nas corridas de velocidade, tinha uma excelente velocidade, e depois também, por conta de um outro professor, vinha me interessar pelas corridas de longa distância, né? Então comecei a correr distâncias maiores até chegar à maratona, né? Sim. Outra coisa também. E desde quando que você começou a atuar também como professor? Assim, começou quando, assim, mais ou menos? Então, como professor, eu comecei durante a minha graduação. Eu fui estagiar natação em Campo Grande, no Campo Grande Atlético Clube, trabalhos sociais na igreja que eu participava na Praça Seca, então também fazia atividades com as crianças em orfanatos. E a minha primeira grande escola foi a CM, onde eu ingressei em 75 como estagiário e lá permaneci até 80, quando eu pedi para sair por uma questão de ter um outro projeto, que foi o caso, abriu uma academia de atividade física, né, em Vila Valqueire. Então, comecei em 75. Aí também, uma outra grande escola que eu tive, aqui em 75, na UFRJ, surgiu a atividade esportiva universitária obrigatória, ou seja, chamado esporte universitário. E enquanto essa atividade surgiu, todos os alunos da UFRJ faziam atividade física regular por 2 semestres. Eram créditos obrigatórios, Educação Física Desportiva 1 e Educação Física Desportiva 2. E eu já ingressei em 74 como monitor da Educação Física Desportiva. O monitor, depois em 76 eu recebi uma proposta pela falecida Maria Lenk de ser professorista, então tinha um status diferente ainda enquanto aluno, trabalhando com a desportiva. Então foi nesse período que eu realmente comecei as minhas atividades docentes. E também colônia de férias, minha primeira grande experiência com atletismo foi em 74, numa colônia de férias no quartel aqui na Ilha do Governador, dos Fuzileiros Navais, e foi com atletismo. Foi uma experiência incrível e gratificante. Falando em experiências, nas instituições que você lecionou, qual foi a que mais te marcou? Qual foi esse momento que mais te marcou como professor? Então, instituições só lecionei 2, aqui e no município. Eu entrei para o município em 77, no concurso, e permaneci nele por 30 anos, quer dizer, na rede municipal de ensino. A experiência é incrível, porque trabalhei com educação física escolar, na antiga 5ª ou 8ª série, que hoje é o 2º segmento do 1º grau, mas também tive uma grande experiência em 85, quando os CIEPs foram criados, com a 1ª a 4ª série, e foi também uma experiência muito gratificante, e essa experiência durou 3 anos, né? Então só tive essa instituição, além da EFD. Então não tem muitas experiências fora desses 2 ambientes, além da academia, mas aí um ensino totalmente diferente, em que eu dava aula de ginástica localizada, então totalmente diferente dessa proposta aqui. Você enxerga alguma diferença mais gritante entre a escola e a universidade na questão do ensino? Assim, não se trata de diferença gritante, são diferenças concretas, porque o ensino na FD é um ensino de formação de professores, né? Então aqui a proposta é bem específica, dentro do atletismo, outras disciplinas eletivas que eu já lecionei, e também do esporte de orientação, que é outra que lecionamos atualmente. Então é uma proposta diferente da educação física escolar, né? Em que na educação física escolar você tem a proposta de trabalhar diversos segmentos do movimento, né, como um todo, para as crianças, dentro de atividades bastante ampliadas, né? Não é algo específico. Então trabalhei com handebol, basquete, voleibol, ginástica olímpica, com ginástica escolar, atividade escolar, educação física escolar, enfim, de uma forma bastante ampliada, né? Então, vamos falar sobre o
a corrida de orientação que aqui no off e tal, a gente teve um errozinho que o professor acabou de concluir falando que foi em 92 que ele acabou trazendo a apresentação da orientação. E conta pra gente como é que foi um pouco sobre apresentar a orientação. Aqui na faculdade. faculdade, na FD. Não, foi na FD. Foi na FD, é porque Sim, na verdade, o que aconteceu? Em 88, nós tínhamos contato com um oficial da Marinha, fuzileiro naval, chamado José Ferreira Barros, que estava lotado no Cefam, aqui perto, e através do professor Paulo Roberto Campos Figueiredo, que também é meu colega da área do atletismo, vinha aqui à escola dar uma palestra para os alunos, apresentar o esporte e orientação, e nessa época eu comecei a conhecer então o esporte e orientação, me encantei pelo esporte, e por intermédio do Barros, né, do comandante Barros, ele sugeriu e nos disse que era muito importante incluir o esporte e orientação no meio acadêmico, no curso superior. E dizia, e com muita propriedade, que a orientação tenderia a crescer muito no Brasil a partir do momento que ela entrasse no currículo de uma universidade. E nós então fomos pioneiros, incluímos em 92 a orientação no currículo da Escola de Educação Física, quando ela foi apresentada então como atividade, como disciplina de livre escolha, na época chamava-se eletiva. Bem, e de lá para cá ela foi apresentada e foi ofertada sempre, durante todos os semestres, a cada semestre, tendo muitos alunos interessados. Né? Então, é um esporte que tem um grande apelo pedagógico por conta do conceito interdisciplinar, que envolve todos os conceitos e todos os fundamentos do esporte e orientação, e tem uma aplicação direta no ambiente escolar. Relacionado um pouco da corrida de orientação, você pode falar um pouco da experiência que é? Porque eu acho que o senhor também já participou de várias provas. Eu acho que até um tempo atrás o senhor falou também que foi com os alunos, eu não sei se você estava também. Eu não lembro qual foi a região, foi em... Agora estamos na Fora do Brasil. Isso. Participar do Campeonato Sul-Americano. Isso. Você poderia, tipo assim, das provas que você participou, você pode lembrar de alguma coisa que te marcou, assim, mais ou menos na prova, a experiência e tal? Porque, assim, eu fiz a primeira vez que teve aqui na FD esse ano e tal. Eu confesso que foi meio confuso para mim fazer relação, tipo assim, do mapa e tal. Eu queria, sei lá, como para o senhor, assim, eu não sei se eu posso estar sendo muito como é a experiência, assim, como foi a primeira vez e tal, como, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Penso que sim, acho que eu vou te responder. Bem, quando falamos de apresentar o esporte para vocês, né, chamada Corrida dos Calouros, a proposta é, olha, o esporte existe, é isso aqui, tá? E alguns conseguem ter uma capacidade maior de compreender naquele momento, que é uma explicação muito rápida, muito superficial, e ir para a prática e ter sucesso na prática. Mas o objetivo, na verdade, nessa apresentação é que vocês conheçam o esporte, para que depois venham se interessar em fazer disciplina, em entrar para a equipe, enfim, a vir praticar o esporte como um todo. Né? Quando isso acontece, aí sim nós passamos a oferecer a vocês atividades mais mais organizadas, visando a iniciação, visando a competição do esporte, para que vocês venham a praticá-lo e a participar então de competições, independente de virem a ser alunos da disciplina ou não. Bem, quando isso acontece, o sucesso é quase total. Agora, esse final de semana, nós tivemos em Valência e lá tivemos a Tarsila, tivemos o Gabriel Carvalhais, do primeiro período, e tivemos ainda uma outra menina que eu não me recordo, e todos foram super bem, tiveram sucesso total, fizeram um percurso, ou seja, já participaram de um outro processo, um pouco mais elaborado de conhecer melhor o esporte. O esporte de orientação, ele requer uma capacidade muito significativa do domínio cognitivo. Né? Claro, temos o psicomotor, mas ele não é tão relevante no começo porque pode-se fazer o percurso caminhando.
mas o domínio cognitivo ele é extremamente importante para a prática do esporte. E vocês que passaram por um crivo vestibular, por um Enem, que tem todo uma outra, outro conjunto de domínios, quando vocês chegam aqui, vocês aprendem rapidamente o esporte e é muito comum, com 4, 5 atividades de apresentação, atividades específicas de treinamento, vocês conseguirem ter sucesso e serem campeões sul-americanos na categoria de iniciantes, enfim. Então, não é difícil e tem sido uma constante. Em relação à sua pergunta sobre quais as competições mais importantes, tivemos uma muito importante, que foi a representação brasileira no campeonato, na Taça dos Países Latinos, em 98, quando naquele ano houve uma seletiva e nós tivemos dos 6 atletas que representaram o Brasil nesse evento que foi em Portugal naquele ano, nós tivemos 4 da UFRJ indo para essa competição. Inclusive um deles esteve agora esse final de semana conosco lá, que é o Pietro Cardoso Soares. Em 99, essa competição foi em Santiago de Compostela, foi na Espanha, e nós tivemos naquele ano 3 atletas da UFRJ representando o Brasil. Então foi uma competição de grande relevância. As demais, todas no Brasil e algumas na América do Sul, em outros países como Chile, Uruguai e agora Paraguai, foram competições também de grande relevância, competições então de cunho internacional. E as nacionais, todas são muito importantes, porque cada uma tem uma história diferente, que tem um lugar diferente, tem grupos diferentes. Nós chegamos a estar em Porto de Galinhas com 120 atletas, não só alunos, mas muitos atletas. E acho que a mais importante, se é que eu agora posso responder para vocês, em 2006 nós fomos para Brasília para uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Orientação, o Cambor. Naquele ano nós levamos 35 atletas pela primeira vez a uma prova. Então, atletas, digamos assim, iniciantes, nunca tinham ido a uma prova de um campeonato. Desses 35, 25 eram do primeiro período, dos 3 planos. Então, assim, foi bastante significante. Alguns deles ainda continuam no esporte. Um deles hoje é coordenador da IBMEC, um professor que atribui ao esporte e à orientação uma grande parte do sucesso docente que ele hoje tem de reconhecimento, né, como um docente diferenciado. Então, de certa forma, todas as competições são muito importantes, cada uma tem uma história diferente. Até a mais simples, que nós vamos aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, é uma competição importante. O senhor aqui dentro já foi coordenador, já foi chefe de departamento e foi coordenador do curso de licenciatura em Educação Física. Sim. Como foi coordenar o curso durante esses anos? Então, a história é muito engraçada. Eu tinha desejo de ser diretor, né? Muitas vezes fui convidado para concorrer, disputar a direção da FD, e em 2006 eu resolvi que eu de fato queria ser diretor, concorrer à direção. E para concorrer à direção eu achava que eu tinha que me preparar melhor. Até então já tinha sido coordenador da educação física esportiva, coordenador chefe de departamento inúmeras vezes, mas para dirigir a escola eu considerava que era importante eu passar por um outro tipo de preparação. Essa preparação seria ser coordenador. Então, naquele ano, o Valdir foi eleito diretor e eu me ofereci para ser coordenador. Ele disse, legal, então gostei, você vai ser meu coordenador. E eu, então, entrei para a coordenação com essa perspectiva de me preparar para ser diretor. Com 6 meses de coordenação e também por questões administrativas, eu também tive que ser vice-diretor. Então, eu era coordenador do curso de licenciatura e vice-diretor junto com o Valdir. E, estando nas 2 funções, eu decidi que eu não queria ser diretor de forma alguma. Desisti da ideia, eu não quero mais brincar disso, eu não quero ser diretor. E continuei como coordenador durante 4 anos e foi uma experiência
magnífica, incrível. Coordenação é o coração da escola, né? O coração de um curso, né? E assim, fez um trabalho muito significativo, relevante. Até hoje, algumas pessoas ainda lembram daquela época, das mudanças que eu consegui fazer, da forma como atender o aluno, sobretudo respeitando o aluno. Eu tinha o seguinte princípio, ainda tenho, como servidor. Eu quero tratar as pessoas, estar para elas como gostaria que estivessem para mim. Então, dentro dessa premissa, eu sempre estava disponível. Por várias vezes eu almoçava com a minha marmitinha, atendendo os alunos, porque era o único horário que eu tinha. Quer dizer, eu tinha que almoçar, mas também tinha que atender e queria não deixar os alunos esperando. Sempre tive essa proposta, né? Esse cuidado, né? Então eu falava, olha, vamos almoçar aqui, porque eu vou almoçar e atendo você, né? E outra coisa curiosa, tem um grande amigo, Marcos Menezes, ele até hoje fala assim, Zé, a gente às vezes precisava conversar e você não tinha tempo, estava sempre atendendo, e a gente falava assim, olha, gente, dê licença que eu vou no banheiro, eu volto já. E ia conversar com o Marcos no banheiro, porque eram outros assuntos que não tinham a ver, ele não era mais aluno, é um amigo que vinha aqui. Enfim, foi uma experiência incrível a minha atuação como coordenador. Acho que foi a mais significativa aqui, talvez até mais como docente, né? Embora a docência me encante muito, né? Tá. Então, gente, ficou por aqui a nossa entrevista com o Zé, mas ainda tem uma pergunta também que, de certa forma, não quer calar. Zé, e a aposentadoria? Tá. Não? Não pode deixar. Tem que parar um dia, né? E é difícil pra cacete. Porque são 45 anos de magistério, quase 50 na FD, ano que vem eu completo 50 anos que eu entrei aqui pela primeira vez em 73. E é uma vida, né? Uma vida de dedicação, uma vida de entrega, uma vida de muita intensidade. Eu sou muito intenso, me entrego muito e faço as coisas serem diferentes porque eu acredito nisso, né? A educação, ela é a mola mestra do mundo, né? Você move o mundo, você transforma o mundo através da educação, né? E a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, enquanto pessoas, é muito importante, e isso vem de dentro. Não basta só você ser muito bom tecnicamente, você ter domínio de conhecimento, se você não colocar amor, afeto, entrega, se você não for acolhedor, né? Se você não passar todos esses valores, ser verdadeiro, se você não passar isso para os seus alunos, e vocês são os meus alunos imediatos, mas na medida que vocês saem daqui, os alunos imediatos são aqueles que vocês vão ter lá fora, como eu estive durante 30 anos, né? Quando fui professor do município, e não fui diferente lá, né? Lá também tinha sempre essa mesma forma de ver as coisas, né? Então, assim, assim, algo muito forte, mas que tem que parar, né? Já fiz 70 e daqui a pouco já estou com 71 e com 75 o governo, né? O sistema me tira, né? Chega a famosa compulsória, conhecida de uma forma jocosa como expulsória, mas eu não quero esperar até 75, então estou me preparando para em 2023 encerrar. Não sei se vai acontecer, porque já anunciei isso outras vezes e não consegui, mas eu tenho que conseguir, tenho que me preparar. E essa preparação já começou, já estou desacelerando, estou me envolvendo com menos coisas, porque é uma mudança muito, muito grande. É assim, você tem toda uma perspectiva, uma rotina de saber que você vem para cá e aqui é um lugar muito gostoso, muito prazeroso, e daqui a pouco isso não vai ter mais, né? Mas vai acontecer, com certeza. E agradeço muito a vocês, porque vocês são muito Obrigada incríveis. Nada, que isso, por a gente ia responder até nossas falar perguntas, pelo bate-papo. Foi muito mais do que só uma entrevista. Tipo, a gente aprende muito com você dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Tipo, vocês são professores incríveis, tanto você quanto o Diego. A gente aprende muita coisa com vocês. E a gente espera um dia ser um pouquinho do que vocês são. E a gente consegue sugar muito disso nas aulas que vocês dão. Sim. Então, muito obrigada por tudo, pelos ensinamentos, por tudo que vocês compartilham com a gente. Que legal. E eu fico muito feliz em poder participar desse momento com vocês.
E desejar a vocês também todo sucesso, né? Porque vocês estão numa carreira brilhante, né? Ser educador, ser professor não tem igual, é algo magnífico, mas tem que ser intenso e tem que realmente compreender que essa missão é uma missão grandiosa e, claro, gratificante. Então, gente, ficamos por aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de entrevistar esse grande homem, essa grande pessoa que é o Zé Maria. Que nem a Laura disse, muito obrigado por tudo, tá? E é isso, muito obrigado pela oportunidade de a gente te conhecer também um pouco fora da sala de aula, né? Que isso, de qualquer forma, não é uma oportunidade que qualquer aluno, venha se interessar, né? E é isso. Gente, ficamos por aqui e muito obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigada.